Boa tarde a todos. Hoje teremos a entrevista com o Giulio Vicini. Ele é psicólogo, fez mestrado em gerontologia e eu gostaria de dar boas-vindas ao Giulio. Seja bem-vindo. Giulio, você poderia, por favor, contar um pouquinho para a gente como é que você conheceu o Meir, a Bia e decidiu fazer o curso de formação do método Meir Schneider Self-Healing? Conta para a gente, por favor. Sim, isso ocorreu faz já uns 20 anos. Uhum. Por aí vocês podem perceber que não sou tão novo. Estou exatamente com 79 anos de vida. Então, cerca de 20 anos atrás, eu trabalhava na qualidade de psicólogo, fazendo organização da formação profissional no Senac de São Paulo. Uhum. E mais especificamente num centro de formação que lidava com cursos profissionais para a saúde. Cursos de vários níveis, básicos, técnicos, de nível superior. Era uma época, a década de 90, na qual estava em voga muitas terapias alternativas e as pessoas procuravam cursos das chamadas terapias complementares e alternativas. E o Senac resolveu me atribuir a tarefa de estudar esse mundo dessas terapias. E foi aí que eu comecei a organizar cursos de terapias alternativas em saúde. Era a época também em que se discutia muito o holismo, uma visão holística da vida e, portanto, da saúde também. E essa época coincidiu com o final da minha vida profissional. Eu estava prevendo que daí a 5, 6 anos eu iria me aposentar. Eu estava pensando o que fazer da vida depois de trabalhar no Senac. E por conta dos cursos de nível superior do Senac, eu precisei obter um título de mestre. Então, eu escolhi fazer o mestrado em gerontologia, pensando justamente que eu estava envelhecendo e eu precisava entender esse processo de envelhecimento. Então, foi nesse ambiente, nesse momento da minha vida, que apareceu um dia um telefonema procurando por alguém. Era o nosso colega Wilson Garves, que queria saber se poderia trazer ao Senac uma pessoa para dar uma aula sobre uma visão de saúde nova, de um método chamado Self-Healing. Aí que eu entrei em contato com o Self-Healing na pessoa mais emblemática para o Self-Healing aqui no Brasil, que é a Bia Nascimento. Ela que veio dar a aula que o Wilson Garves estava organizando comigo. Então, ela deu a aula para alunos dos cursos de saúde e eu descobri esse ovo de Colombo, que é o Self-Healing. Digo ovo de Colombo porque me pareceu algo muito simples e muito eficaz ao mesmo tempo. Exato. E com isso me interessei ao ponto de fazer um investimento. Estou envelhecendo, eu preciso entender a minha velhice e também me preparar para ela. Resolvi fazer o curso de Self-Healing. Lá fui eu, demorei uns 4 anos para me formar, 3 anos, de 2002 a 2004, e após isso entrei com bastante vontade para tentar divulgar essa metodologia de autocuidados no Brasil. Cheguei a fazer parte da diretoria da Associação Brasileira de Self-Healing durante 3 gestões. Assim é que eu virei um educador de Self-Healing depois que me aposentei. Pude trabalhar vários anos com várias pessoas, ajudá-las a cuidar de si mesma e, por fim, isso acabou servindo mais a mim, porque
acabei tendo algum problema na vida que me levou a parar de trabalhar praticamente profissionalmente e a ter que cuidar de mim. Uhum. E, Júlio, a gente sabe que dentro dessa sua trajetória de gerontologia, você acabou escrevendo um livro, não foi? Isso, o livro, eu juntei uma coisa com a outra. Como eu estava trabalhando na área de saúde, naquela perspectiva holística, eu pensei em estudar o conceito de saúde holística. Então, o meu trabalho de gerontologia, que se chama Abraço Afetuoso em Corpo Sofrido, Saúde Integral para Idosos, estava preocupado justamente com uma saúde integral, porque o que acontecia? A saúde estava se tornando algo muito tecnológico e muito especializado. Uhum. E a especialização, de um lado, trazia muitos benefícios através da tecnologia, mas, por outro lado, perdia a visão do contexto do todo do que é saúde e do que é a saúde do sujeito. É isso que, de fato, aconteceu também na minha vida, a dificuldade de cuidar de si mesmo com uma visão do todo. Uhum. Então, fiz um estudo sobre o conceito holístico e como os idosos cuidam da sua saúde, para verificar se eles têm uma visão holística da problemática da saúde ou não. Você tem, Esse foi o meu trabalho. você tem o seu livro aí pertinho para mostrar para a gente? Sim, esse daqui é um livro que foi editado pela empresa Senac São Paulo. Está certo, sim. Isso. E em todo esse estudo que você teve, o que você pode contar para a gente que agregou valor o fato de você ter conhecido o self-healing e linkado com a Então, gerontologia? o que acontece que a velhice é um fato socialmente definido. Uhum. O envelhecimento é uma coisa, a velhice é outra coisa. As pessoas confundem as duas coisas. A velhice é um fato social, o envelhecimento é um fato biopsíquico. Uhum. Mas a velhice, então, é definida socialmente. Como é visto o velho, qual é o seu papel na sociedade, para que ele serve nesse mundo. E até uns tempos atrás, na década de 90, o velho era muito mal visto. Ainda o é bastante. Uhum. Embora a situação tenha melhorado, porque os velhos estão se cuidando e se defendendo do desconhecimento social ao qual estavam sendo relegados. Uhum. E o quanto E, que... Continue, por favor. então, a partir disso, me interessei em perceber o que era o envelhecimento de fato. O envelhecimento não significa uma decrepitude. A decrepitude nada tem a ver com o envelhecimento. O envelhecimento é algo que acontece bem cedo na vida. Começa lá pelos 14 anos com a perda, uma pequena perda da capacidade de sentir cheiros, e vai acontecendo ao longo da vida. São pequenas perdas, mas que não produzem doenças. Exato. As doenças são devidas a outros fatores. Uhum. Então, o envelhecimento não determina a decrepitude dos velhos, não os torna as pessoas incapazes de viver, de trabalhar, de pensar, de viver como uma pessoa normal. Exato. E pude perceber isso, que cientificamente o nosso cérebro, se pensava que os velhos não tinham mais plasticidade cerebral, e se descobriu que isso não é verdade. Exato. As células do nosso cérebro continuam se reproduzindo, novas células, até mais de 90 anos, até o fim da vida, Exato. embora em número menor do que na juventude. E então, o nosso corpo tem uma capacidade de reagir ao ambiente
de uma forma adequada para poder manter a saúde e recuperar a saúde. E essa é a mensagem central do self-healing. Nós temos uma capacidade inata de manter e recuperar a saúde. Isso vai de encontro um pouco à visão da medicina oficial, que nos traz assim os milagres externos. São as medicinas, são as cirurgias, tudo que vem de fora do corpo, dos especialistas é que traz a saúde. Isso é verdade também, mas isso não serve a nada para a nossa saúde se a gente não tiver a capacidade de estimular essa capacidade inata que o nosso organismo tem de aproveitar tudo que a vida nos oferece para nos mantermos sãos e ativos e com bem-estar. Exato. Então, a minha mensagem para os idosos é essa: acreditem em si mesmos, porque até o final da vida nós temos essa capacidade de nos recuperarmos. E uma coisa que o self-healing traz bastante é que nós somos agentes da nossa própria saúde. Então, nós temos essa ferramenta nas nossas mãos, né? E essa capacidade de trabalharmos em nós mesmos e termos um melhor bem-estar no dia a dia, se nós trabalharmos a favor da fisiologia e potencializando todos esses aspectos que nós já temos inato, né? Exatamente. E é por isso que, acreditando nessa capacidade, eu estou cuidando de mim mesmo. Eu tive um problema que eu chamaria de grave, apesar de não ter acabado com a minha vida, mas cerca de 7 anos atrás, eu tinha uma escoliose eu sabia que tinha uma escoliose do joelho varo, enfim, um problema na coluna, e de repente, no arco de 3, 4 meses, eu me senti incapacitado quase de andar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Nesse breve período, eu praticamente perdi a minha capacidade de andar e perdi a força na perna direita, que eu não conseguia movimentar normalmente. Perdi quase 1/3 da capacidade da minha perna, 1/3 do volume da perna. E aí eu fui atrás para ver o que era. Fui no especialista da coluna, disse que havia uma escoliose com hérnias cervicais e hérnias lombares, que ele poderia fazer-se uma cirurgia, ou se quisesse eu poderia tentar recuperar. Claramente eu falei, bom, vou tentar recuperar. Mas a recuperação não estava funcionando bem. E ele tinha sugerido para fazer um exame um exame da musculatura que tem um nome que eu esqueci agora. É um exame para verificar se a parte neurológica estava em ordem. Uhum. Eu não tinha feito o exame porque ele falou que eu teria que fazê-lo se quisesse operar. Como eu não queria operar, falei, não vou fazer o exame. Uhum. Mas acabei fazendo e descobrindo que não tinha nenhum problema neurológico. Isso me deu uma grande tranquilidade. E o médico que fez o exame diz, olha, eu acho que você deve ter um problema no quadril, porque na coluna você não tem problema. Uhum. De fato, foi procurar o especialista do quadril e ele viu que tinha artrose, principalmente no quadril direito, tinha um afastamento da cabeça do fêmur, já quase uma pequena luxação. E ele ficou assustado porque eu estava conseguindo, apesar de tudo, caminhar um pouco, me movimentar. Segundo ele, eu teria que ter dores absurdas. Uhum.
e queria operar, naturalmente. Eu falei, mas não dá para recuperar, podemos tentar recuperar. Aí comecei uma nova fase de recuperação. E, enfim, de lá para cá eu estou recuperando, eu estou vendo, através dos exercícios que eu aprendi com o self-healing, que eu faço, olhe bem, na minha cama, todo dia. Antes de levantar, ao acordar, eu faço de 40 minutos a 1 hora de exercícios na cama. E aqui vai a minha dica para quem quiser se cuidar. O ser humano não é feito para fazer exercícios. A maioria das pessoas não quer fazer exercícios, não tem disciplina para fazê-los. Então, a gente sempre diz amanhã, depois de amanhã, mais tarde, agora não. Então, eu resolvi fazer os exercícios de manhã, antes de levantar, todo dia. E a tentação para não fazê-los, eu preciso confessar, isso acontece. Mas eu sinto que eles servem para eu estar melhor. Às vezes, eu não conseguiria nem me levantar com algum ânimo se eu não fizesse os exercícios. Então, inventei o self-healing da cama. E são exercícios simples, exercícios basicamente de alongamento em todas as direções e exercícios de fortalecimento, mas aqueles, acho que você deve conhecer melhor do que eu, são isométricos, aqueles que não têm movimentos, não é? Uhum. Então, a gente faz força utilizando a força do próprio corpo, o peso do corpo. Exato. E a postura, a posição sem movimentação. Precisa fortalecer o corpo. E precisa fazê-lo a partir do que é possível ser feito, porque um problema de quem tem problemas que trazem dor é suportar a dor. E às vezes a dor impede que a gente faça exercícios. Então eu descobri que o self-healing me dá essa possibilidade, porque o self-healing tem um princípio, que é o movimento que traz a saúde. Exato. E qualquer movimento ele começa a trazer a saúde. Então, se eu faço um movimento que é dolorido, eu posso fazer um princípio desse movimento, um pequeno movimento, posso ajudar o movimento com a minha mão, posso ajudar a fazê-lo e até que ele fique melhor. Esse movimento vai se tornando mais amplo, menos dolorido, até se tornar um movimento natural, que eu quero como objetivo. Então, eu descobri que eu posso suportar as dores, porque não são dores excruciantes, não preciso tomar absolutamente nenhum remédio. Eu posso fazer os exercícios seguindo as pistas da dor, justamente. E isso porque a dor me diz onde o músculo é fraco. Uhum. O músculo fraco se torna forte e o vizinho se torna mais fraco, porque ele é exigido mais, então ele que funcionava normalmente ficou fraco. Então eu tenho que ir cuidando do vizinho. Então, às vezes me dizem, mas por que você não toma remédios contra a dor? Eu descobri isso, a dor é o caminho das pedras para sarar. Que interessante. E eu sei, através da dor que se torna bem-estar, que eu estou melhorando todo dia um pouquinho. Esse é o segredo, para mim, do self-healing. Então, eu não tomo nenhum remédio. Faz muitos anos. E me curo e me cuido só com uma boa alimentação, com repouso e com exercícios. Na cama e fora da cama, naturalmente faço exercício no Instituto de Fisioterapia também 3 vezes por semana para fazer mais fortalecimento. Os velhos precisam fortalecer os músculos. E toda oportunidade, toda ocasião do meu dia,
é uma oportunidade para fazer exercícios. Eu faço exercício sentado, vendo televisão, eu faço exercícios de visão quando aparece o sol, onde eu esteja, no meio da rua, esperando um ônibus. Aliás, essa é uma outra outra benesse que eu tive com seu filho. Eu me livrei dos óculos lá pelos 55 anos, tinha aquela visão que todas as pessoas têm quando superam os 40 anos, com alguns problemas, nenhum problema específico, o chamado problema da velhice dos olhos, que não tem nada a ver com a velhice. E me livrei em 3 ou 4 meses de pequenos exercícios que eu fazia aos sábados. Por quê? Porque não trabalhava de sábado, me levantava de manhã, pegava o meu jornal para ler e tinha compreendido que um dos segredos para melhorar a visão era relaxá-la. Então, eu fazia alguns exercícios simples e contemplava o jornal sem conseguir ler. Depois de 3 meses disso, um dia eu fui contemplar o jornal e vi que enxergava. A partir daí eu me livrei dos óculos. Até hoje, que tenho quase 80 anos, não preciso de óculos. Que fantástico. É esse a minha trajetória do seu filho. E, Júlio, isso que você está contando me lembra muito quando o Meir, muitos anos atrás, ensinou a gente que quando uma pessoa tem uma limitação, independente da limitação que ela tenha, né? Nós sempre começamos a fazer os exercícios pelo que existe de movimento. Pelo movimento que existe, sem a dor. Né? E é exatamente o que você acabou de contar para a gente da sua experiência. Então, para quem está nos ouvindo, que a pessoa tem alguma dor, alguma limitação de movimento, é muito importante que tenha consciência que pequenos movimentos, micromovimentos que a gente costuma fazer no self-healing, eles são muito benéficos, porque eles trazem não só movimento, circulação, e eles trazem nutriente para as células para dar suporte para depois aumentar o movimento e criar mais espaço e criar mais movimento sem a dor. E a dor vai dissolvendo, exatamente o que você acabou de falar. Né? Isso é muito certo. E quando eu não tenho vontade, acordo de manhã, não tenho muita vontade de me mexer, eu começo a fazer os movimentos que não doem. Exato. Que são gostosos de serem feitos, entendeu? Para me alongar um pouco, para espichar, etc. Exato. Então, é isso. Essa é a grande verdade. E ter consciência de como mexer corretamente e estimular o que a gente possui. E você falou uma coisa muito importante que hoje, graças a Deus, a neurociência tem provado cada vez mais que não existe idade para criar novas conexões no cérebro. Né? Sim. Enquanto a gente estiver vivo, novas conexões são criadas. Basta ser estimulado. Se não houver estímulo, não há novas conexões. Claro, exatamente. Claro, né? Então, cabe a nós, como agentes da nossa própria saúde, estimularmos, né? E você falou uma palavra importante, que é a disciplina, né? Onde a gente tem uma tendência a deixar, amanhã eu faço, né? E eu gosto sempre de brincar, né? Então, não é porque eu escovei dente ontem ou porque eu tomei banho ontem que eu vou deixar de tomar banho ou escovar dente hoje, né? Isso é um trabalho diário, mesmo que seja um pouquinho por dia, mas é um autocuidado, onde a gente vai exercitando não só a nossa disciplina, exercitando o nosso comprometimento com a nossa saúde e movimentando o corpo, né? E lembrando que o Meir sempre falou, né? Que a vida é movimento e movimento é vida, né? É isso. Mas viu, Sula, o dever não nos leva à disciplina. O que nos leva à disciplina é o prazer. Exato. O segredo é descobrir que o exercício nos dá um pouco de prazer. Aquela pontinha de conquista da melhora da saúde que te dá um prazer.
Então, para perceber isso, porém, precisa ter uma percepção do próprio corpo. Muitas pessoas têm dificuldade de perceber seu corpo. Às vezes não percebem nem qual é o problema, nem qual é o benefício que estão recebendo. Tem pessoas que fazem exercícios mecanicamente. Isso não serve para a nossa mente. O exercício tem que ser feito com a mente para dentro, não para fora, olhando para o celular, ouvindo uma música rock, etc. E tal. Isso não é exercício, isso pode ser qualquer outra diversão. Então precisa de um mínimo de percepção de si mesmo, perceber o corpo por dentro. É uma espécie de meditação. Exato. Os exercícios que a gente faz melhoram a respiração e melhora a nossa concentração e o nosso relaxamento. E a descoberta do pequeno prazer, da dor que diminui, é que nos leva à disciplina. Exato. Onde a É gente isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Eu queria muito agradecer a sua presença, a sua disposição de participar dessa semana online. E tem uma última frase que você gostaria de falar para o público que estiver nos assistindo? Uma mensagem para quem estiver do outro lado? Olha, eu ficaria com aquilo que você acabou de falar. Movimento é vida. Se a gente para, se a gente não enfrenta a situação, se a gente desiste de nós mesmos, se a gente só se queixa da vida, a gente não vai sair para lugar nenhum. Só vai encolher de acordo com a lei da gravidade. O envelhecimento se produz justamente por causa da gravidade e do oxigênio, que nos fazem enferrujar as células. Então, tem que fazer algo para reverter essa gravidade, tem que sair um pouco para fora, tem que se movimentar e olhar a vida com alguma audácia, com alguma coragem. Exato. Muito obrigada. Queria agradecer a presença sua, Júlio, e a sua atenção. E lembrando a todos que o Meir Schneider, o criador do método Self-Healing, ele estará no Brasil a partir do dia 27 de fevereiro de 2020 e ele terá uma temporada em 3 cidades diferentes. Ele vai primeiro para Rio Claro, no estado de São Paulo, depois ele passará por São Paulo e finalizará a sua passagem no Brasil, terminando em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E quem tiver interessado em conhecer a agenda completa de Meir Schneider no Brasil, você encontra todos os detalhes no site www.selfhealingbrasil.com.br. Queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez, Júlio, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada. E até a próxima. E ao Meir que nos ofereceu essa beleza de Self-Healing. Então vamos participar. Até mais, pessoal.